Graça e paz, povo de Deus. Shalom. Deus abençoe a todos vocês. Aqui quem vos fala é em Cristo, é a irmã Rafaela Martins. Estava um pouco sumida, amados, dos vídeos aí no canal do YouTube, mas Deus sabe o motivo. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Amém? Vamos para mais um pouquinho do compartilhando a palavra do Senhor. E brevemente eu quero trazer para a nossa reflexão para o dia de hoje, o dia que se comemora no mundo inteiro, a Páscoa. Para alguns a Páscoa é o símbolo do coelhinho, é o símbolo do chocolate, do ovo da Páscoa. Nada contra aqueles que estão se deleitando com essas delícias, o chocolate é gostoso, eu também gosto. Só que a Páscoa ela tem um significado muito forte, um significado muito profundo. E o verdadeiro significado da Páscoa, ela começou com o povo do Senhor, toda a trajetória do povo hebreu, ali no Egito, quando o Senhor levou a eles a saírem daquele lugar, chamou eles da condição de escravos para a liberdade. A Páscoa ela significa ressurreição, é a morte e a ressurreição de Cristo, é o Jesus vencendo a morte, é o Senhor Jesus vencendo o inferno ali na cruz do Calvário. E ao terceiro dia o meu Jesus ele ressuscitou e hoje ele vive para todo sempre. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, é nos alegrarmos em Cristo, é lembrar da morte dele, não com pesar, não com tristeza, mas com alegria, na certeza de que ele ressuscitou ao terceiro dia e que um dia ele vai voltar para nos buscar. E ele nos deu o direito da vida eterna. Amada igreja, eu quero ler com vocês aqui alguns versículos. E vamos começar a nossa leitura em Mateus. Mateus, em seu capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra comigo. Como eu sempre digo aqui nos vídeos, é importante, querida igreja, que você compartilhe essa palavra, que você tire um momento para ler junto comigo, que você venha ver se o que eu estou falando está na palavra do Senhor. Se tiver, você toma posse, você recebe para a sua vida. Se não tiver, deitamos fora, porque precisamos verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor, porque só vamos saber quem é Deus, só vamos saber quem é Jesus, só vamos saber como no dia de hoje se comemora a Páscoa, o significado verdadeiro dela, se leamos a palavra do Senhor, se tivermos essa vida com Deus. Pegue a sua Bíblia, se você tiver uma em casa, e acompanhe comigo a leitura. Os versículos que eu citar aqui é importante você ler junto comigo. Leiamos assim a palavra do Senhor, Mateus 16, vamos ler o versículo 24 ao 27. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou quem perder a sua alma, achá-la-á por amor de Cristo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma ou a sua vida? Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Querida igreja, eu quero trazer aqui um pouco sobre a vida de Jesus. E nós vamos ver aqui também, já que hoje comemora-se a Páscoa, e a Páscoa, o significado dela é a ressurreição. Vou ler com vocês também uma passagem que fala da crucificação de Jesus e sobre os dois ladrões ali na cruz. Amados, e a palavra do Senhor ela vai dizer que a vida do nosso Jesus, que a vida terrena dele, ela não foi uma vida assim apenas de alguns minutos, de alguns segundos de renúncia ou de sofrimento. O meu Jesus, o tempo todo que ele passou aqui nessa terra, ele verdadeiramente levou sobre ele a cruz, porque ele viveu uma vida de renúncia para fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que o enviou. E negar a si mesmo, tomar a cruz, amado, não quer dizer que eu vou negar a mim mesmo em plena anulação da minha própria vontade. Não é isso, mas é eu reconhecer que eu preciso renunciar a algo e definir quando aquilo está ligado com a vontade do Senhor ou não. Para mim seguir a vontade do meu Deus, eu preciso abrir mão, seguir em outra direção diferente da minha vontade.
não é que eu vou abrir mão dos meus desejos total, de uma anulação total, mas é eu reconhecer que eu preciso, em primeiro lugar, viver a vontade de Deus, viver o chamado dele, porque como igreja significa chamados para fora, e esses chamados para fora, queridos, é ser chamado deste mundo profano, é ser chamado deste mundo que está em decadência com as suas concupiscências, com tudo quanto existe de mal diante dele, porque o mundo jaz no maligno. Então, como igreja, eu preciso ser chamado verdadeiramente para fora deste mundo que está em treva, para viver na luz, que é viver em Jesus, que é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que enviou Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje se comemora a ressurreição de Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, esse Jesus passou nesta terra. Ele nos deu o livre-arbítrio. Podemos escolher se queremos viver nele, viver com ele, ou irmos para o inferno. Amados, quando eu me refiro sobre o nascimento terreno de Jesus, eu quero frisar aqui para vocês, a Bíblia é bem clara nisso. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, fala que o Verbo se fez carne. Então, quando eu me refiro à vida terrena de Jesus, eu quero dizer que Jesus já existia na eternidade com Deus Pai. E esse Verbo, ele se fez carne, habitou entre nós. E esse Verbo, ele é Jesus, e hoje ele está com o Pai, e um dia ele vai voltar para nos buscar. Confira comigo essa palavra que eu acabei de dizer. Abra sua palavra comigo no livro de João. João, seu primeiro capítulo, diz assim: o Verbo se fez carne. É bom você conferir se o que eu estou falando vem de Deus, se está na palavra dele, você recebe. Se não tiver, aprenda a deitar fora, porque a Bíblia nos alerta sobre os falsos profetas, meu querido, e precisamos estar atentos com isso. Confira comigo aí na sua casa, se você tiver a Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E quem é esse Verbo? Jesus. De eternidade em eternidade, Jesus já existia com o Pai. Bem antes dele se despedir de toda a sua glória, para viver aqui na terra, nos ensinando a viver uma vida de renúncia e a reconhecer que existe um maioral sobre nós, que é Deus. Jesus já existia com o Pai. Eu quero que você leia comigo, abre sua Bíblia aí também agora, no livro de Lucas. Lucas, em seu capítulo 23, a partir do verso 33, a palavra do meu Deus, a palavra do nosso Deus, ela nos diz assim. Lucas 23, versículo 33, vai falar sobre a crucificação de Jesus. E eu quero trazer aqui um pouco sobre Jesus e os dois ladrões. Então acompanhe comigo a leitura. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora o versículo 39, do mesmo capítulo de Lucas 23, vai falar assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, haviam dois ladrões com Jesus sendo crucificados ali naquele momento. Um reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, mas o outro continuou na dureza do seu coração, na sua cegueira espiritual. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, eu creio que nenhum daqueles
dois ladrões gostariam de estar ali na cruz? Sinceramente, cá entre nós, será que eu e você desejamos morrer pendurado numa cruz, como Jesus e aqueles dois ladrões estavam ali no momento da crucificação? Então, creio eu que nenhum daqueles dois ladrões queriam estar ali. Jesus, talvez humanamente falando, porque ele se fez, o verbo se fez carne, habitou entre nós, talvez Jesus, por algum momento, não queria estar ali, talvez isso tenha passado na cabeça de Jesus. Só que Jesus, como o maior exemplo, como filho unigênito de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho por nós, Jesus, ele renunciou tudo. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Só que Jesus, ele se despiu de sua glória por completo, 100%, não foi metade, foi 100%, foi total, foi uma entrega genuína. Ele reconheceu que precisava morrer ali, porque Adão pecou, o primeiro homem que foi criado, colocado ali no Éden, pecou. Então Jesus, ele veio para resgatar essa humanidade que estava em pecado, que estava vivendo uma vida, me perdoe a expressão, uma vida miserável, uma vida desgraçada, longe de Deus, longe do Criador. Então, a partir do primeiro momento que o homem pecou, Adão pecou, Deus, então, ele reconstrói o plano de salvação, que é Jesus. Ele envia o seu Filho. Então, Jesus, ele vai para a cruz para cumprir a vontade do Pai, de livre e espontânea vontade. Talvez ele poderia ter dito, Pai, eu não quero ir. Talvez poderia ter dito, por que não? Só que como filho de Deus, ele sabia que só ele poderia resgatar a humanidade, porque nenhum outro poderia ser considerado santo e como um cordeiro sem mácula ir para a cruz. Então Jesus, ele renunciou tudo. Só que em dado momento da crucificação, um daqueles ladrões vai reconhecer que precisava de Jesus, mas o outro não. E eu quero lançar aqui uma pergunta: com qual desses dois ladrões eu e você estamos nos parecendo, nos comportando nos dias de hoje? Hoje comemora-se, a Páscoa, a ressurreição. Será que eu, você, a igreja do Senhor, tem plena convicção, plena certeza de que precisamos de Jesus? E precisamos reconhecer que Ele está vivo e que Ele quer fazer morada em nossos corações, mudar toda a nossa história, mudar toda a nossa vida e nos salvar? Porque como eu li aqui em Mateus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida, perder a nossa alma, algo tão precioso que custou o sangue de Cristo ali no Calvário? Jesus, ele cumpriu o maior dos sacrifícios. Nenhum outro homem em toda a existência da humanidade não será capaz de fazer um sacrifício maior do que o meu Jesus já fez por mim e por você. E ele morreu e ressuscitou para que hoje pudéssemos ter direito da vida eterna. Ele não está morto, ele vive para todo sempre. E ele quer te levar para morar com ele. Ele quer que você vá para o paraíso, ele quer que você entre na Nova Jerusalém, ele quer que você vá para os céus. Assim como ele falou com aquele ladrão que se arrependeu. Ainda que seja, amados, se você não vier por amor, vai vir pela dor, não é assim que diz? Aquele ladrão, ele foi até Jesus pela dor. No dado momento do desespero ali, da crucificação, daquela angústia, ele percebeu que precisava de Jesus, que precisava de uma nova chance. Ainda que seja no seu último fôlego de vida, eu espero que você tenha a plena convicção de que precisa de Jesus. Porque Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus, que vai nos levar ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ninguém vai a Deus se não passar por Jesus, se não renunciar, se não pegar a cruz. Toma a sua cruz e siga-o. Dia após dia, meu querido, minha querida. Tenha essa plena convicção de que sem Jesus, sem Deus, você não é nada. Um dia Ele vai voltar. O Espírito Santo vai ser retirado da igreja. A igreja somos nós. Não é este templo construído por mãos humanas. Não são essas paredes aqui.
sou eu, é você. E o dia que o Espírito Santo for retirado daqui, este mundo vai viver um caos que nunca viveu antes. E para onde vai a sua alma? Para onde vai a minha alma? Porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Eu vou sempre frisar isso nos meus vídeos. Antes que corte, ela corta aqui. Então, quando eu falar algo direcionado para você que vai parar para assistir esse vídeo, Deus ministra comigo primeiro. E precisamos nos preocupar com isso. Tanta pessoa preocupada, meu querido, minha querida, amada igreja, tantas pessoas preocupadas em juntar tesouros nesta terra, estão esquecendo do que sua maior riqueza é sua alma, é essa vida que Deus te deu. O Senhor nos deu o direito de viver apenas uma vez e de morrer apenas uma vez. E quando morrermos, para onde vai a nossa alma? Será que ela vai entrar no paraíso? Será que ela vai entrar no céu? Ou será que vai descer às profundezas? Não se preocupe em juntar tesouros nesta terra. O Espírito Santo está clamando com gemidos inexprimíveis. A igreja de Cristo precisa despertar. Essa igreja precisa acordar, porque a trombeta está perto de soar. O noivo vem aí. Jesus está à porta, meu querido, minha querida, e não vai demorar muito para Jesus voltar. Já estamos vendo os sinais da volta de Cristo. E eu espero sinceramente que você se arrependa, que você se entregue para Jesus, que você venha morrer para este mundo e ressuscitar para com Deus em Cristo Jesus. Que quando a trombeta soar e Jesus chamar o seu nome, eu e você possamos escutar de Deus, do nosso amado noivo: vinde benditos do meu Pai, e entrai, tomai posse daquilo que está preparado para ti, desde a fundação dos séculos, desde a criação deste mundo. Deus tem algo novo, especial, separado para mim, para você, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Deus tem preparado para a igreja. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha os teus ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando e não vai demorar muito. O nosso mestre, o nosso rabi, ele está voltando. Nele não havia pecado algum para que estivesse ali, mas ele foi. Teve uma morte terrível, uma morte de cruz. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, porque Jesus vive, Jesus reina e ele vai voltar. Diferente, amados, daqueles dois ladrões, que Jesus, ele se dispôs a ser pregado no madeiro, no meu lugar, no seu lugar. Todo aquele que é pregado no madeiro, ele é considerado maldito. Pensa na podridão que estava sobre Jesus, como cheirava mal as narinas de Deus, o pecado de toda a humanidade sobre Jesus. O meu pecado e o seu pecado, ele cheira mal as narinas de Deus. Mas quando nos dispomos a estar em Cristo, reconhecer que somos miseráveis e que precisamos do perdão dele, de uma nova chance, então ele vem, ele lava as nossas vestes. Mais salvos do que a neve nos tornamos em Cristo Jesus, porque o sangue dele que foi vertido ali na cruz foi para que eu e você tivéssemos vida eterna nele, em Deus. Além daqueles dois malfeitores, serem ladrões, existia mais uma coisa comum entre eles. No dado momento do diálogo deles, como eu acabei de ler aqui, um vai falar que precisava de Jesus, mas o outro não vai reconhecer isso. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está triste com esse mundo. Está triste com as pessoas que estão em decadência. Oh, meu querido, eu sinto a presença de Deus de uma forma tão gloriosa neste lugar. O meu Jesus, ele deseja entrar na sua casa hoje mesmo.
Ele deseja entrar na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Ele te convida a sentar à mesa e cear com Ele. Eis que estou à porta e bato. Aleluia! Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. Jesus te convida a sentar à mesa com Ele. No grande dia da volta de Jesus, haverá para este mundo, para aqueles que ficar, uma grande angústia, uma grande tristeza, mas para aqueles que subirem com Cristo, vai haver festa nos céus. Vamos cear a boda do Cordeiro, vamos nos assentar à mesa com o Cordeiro, e haverá uma grande alegria, uma grande recepção para nós ali no céu, para aqueles que foram fiéis até o fim, para aqueles que guardaram a coroa, para aqueles que guardaram a fé em Cristo até o fim. Nós vamos receber um grande galardão de Cristo. O Senhor vai nos dar algo maravilhoso ali no céu. O inferno não foi criado para mim nem para você. O inferno foi criado para os anjos decaídos, para Lúcifer, para os demônios. O Senhor criou foi o jardim do Éden, para que Adão e Eva habitassem ali. Este era o plano inicial de Deus, que a humanidade vivesse em harmonia com Ele, vivesse ali no Éden. Só que Adão e Eva decidiu pecar e ir contra os princípios de Deus. Então, todo o pecado, ele veio sobre toda a humanidade. As consequências veio sobre toda a humanidade. Mas Jesus se tornou o plano perfeito de salvação de Deus para a humanidade. Escolha estar em Cristo, escolha se refugiar nele, se esconder nele, se abrigar nele, porque Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ter relacionamento com você, e Ele quer que você tenha relacionamento com Ele, que você tenha intimidade com Ele. Meu querido, minha querida, decida hoje tomar a sua cruz. Não fique em cima do muro, não fique pensando em descer da cruz. Aliás, o que é descer da cruz? Você sabe o que é esse significado, o que é descer da cruz? Descer da cruz, para quem não sabe, é qualquer tomada, né, qualquer atitude de salvar o seu eu, de salvar a si mesmo, de salvar a nós mesmos. Como aquele ladrão, um daqueles ladrões que falava para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salve a nós também. Então isso é descer da cruz. É uma atitude que vai contra a vontade de Deus, para massagear o meu ego, massagear o seu ego, satisfazer o nosso eu. Jesus não quer